Olá, tudo bem? Sou o pastor Douglas. Eu já gravei um vídeo, uma série falando sobre família e agora vou dar continuidade falando ainda do papel da mulher. Eu abordei que Pedro, na sua carta, primeira carta, ele aborda que a mulher deve ser submissa ao seu marido, e eu explico que essa submissão não é escravidão, né, o sentido de julgo da mulher ser subjugada ao marido, mas é o sentido de respeito, é a forma como ela dirige a ele, a forma como ela fala, como ela trata, como ela dirige a palavra, é a conduta, o comportamento que ela se dirige. Eu citei a questão de José, filho de Jacó, patriarca de Israel, que ele sendo escravo na casa de Potifar, por causa do comportamento dele, Potifar deu testemunho do Deus de Israel, por causa do comportamento de José. Então não tem nada a ver se mesmo aquela pessoa que é um escravo, se o Senhor tratar ela com bondade ou com maldade, mas é o comportamento do servo que faz a diferença. É isso que Pedro está abordando. E nesse vídeo eu quero aprofundar um pouquinho mais essa questão do que se trata a submissão. O texto ainda do capítulo 2, versículo 18, Pedro vai dizer, vós servos, sujeitai-vos aos vossos senhores, não somente bons e agradáveis, mas também aos maus. E aí ele fala para que as mulheres, semelhantemente, da mesma maneira, tenham o mesmo comportamento. Mas o que Pedro está querendo ensinar aqui, tanto ao servo quanto às mulheres? Por que ele está tendo essa abordagem? Veja aqui, quando ele fala aqui no versículo 20, que glória, porém, é essa, se pecando e sendo esbofeteado, por isso o suportais com paciência? Se, porém, fazendo o bem, sois afligidos e o suportais com paciência, isso é agradável a Deus. Veja agora o 21. Para isso vocês foram chamados, porque também Cristo padeceu por vós, deixando o exemplo para que sigais as suas pisadas. Portanto, mulheres, o que Pedro está querendo ensinar aqui é que a sujeição, a submissão tem a ver com a sua fé em Cristo. Está mostrando que Jesus passou aflição, passou dificuldade, foi afligido e suportou com paciência. Então, ou seja, não é muitas das vezes a questão da postura do homem que vai fazer você ser afligido. É justamente a sua natureza caída de Adão que traz a dificuldade de sujeição. Isso tem a ver com a natureza pecaminosa que não quer se submeter, que não quer se sujeitar. Então isso é uma aflição. Mas a partir do momento que você sofre essa aflição com paciência, veja que o texto está dizendo: isso é agradável diante de Deus. Então eu quero falar aqui para as mulheres cristãs, as mulheres de Deus, as mulheres que se converteram. Porque esse comportamento se espera de quem nasceu de novo. Se espera de quem tem uma nova vida em Cristo. Porque veja bem, para isso vocês foram chamados. Cristo também padeceu, deixando para vocês o quê? Exemplo. Isso é exemplo de cristianismo.
De que? Sujeição, submissão. Porque Jesus, ele foi submisso a Deus Pai. Jesus foi submisso a João Batista, porque era um profeta reconhecido, autoridade terrena aqui na terra. Então, por isso, Jesus se submeteu a João Batista, submeteu a Pilatos, submeteu, mesmo não concordando, a lideranças religiosas da época. O profeta, o sacerdote, aliás, que apresentou Jesus no templo, ou seja, Jesus submeteu às várias autoridades. E principalmente no caso de Pilatos, ele submeteu, depois Pilatos entrega Jesus às autoridades de Israel, e Jesus se deixa submeter mesmo sabendo que ia sofrer, mesmo sabendo, que ia padecer. Então, concluindo essa minha abordagem, a submissão não tem a ver com o seu marido, não tem a ver com o papel do homem, tem a ver com o coração de servo, tem a ver com o coração humilde, o coração quebrantado. Por quê? Por causa da natureza pecaminosa, principalmente a tentação de Eva, era ser Deus no sentido de não ter que se submeter a ninguém, de ser independente. Então Jesus, quando ele vem com essa postura, ele está nos mostrando agora a única forma, de nós realmente ter uma vida de sucesso, uma vida de prosperidade, tanto na nossa vida pessoal, na nossa vida conjugal e na nossa vida familiar, submetendo a Cristo, submetendo ao marido. Então, esse princípio que Jesus quer nos ensinar você, mulher, através da palavra. Sujeite-se ao seu marido, não por causa dele, mas por causa da palavra. Muito obrigado, Deus os abençoe.